Zoneildo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte como na veia, rapaz. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, diga-se de passagem, começando a edição do Sport Comedy de hoje, dia 12 de junho de 2024. É nóis, diga-se de passagem aí. Mas antes, eu peço que se inscreva no canal, deixa o like e vamos junto. Vamos falar da seleção brasileira que terminou o jogo Brasil 1, Estados Unidos 1. Que jogo da seleção brasileira, não foi o jogo que se esperava da seleção, hein? Fez um primeiro tempo começando mal, os Estados Unidos melhor, teve bola na trave dos Estados Unidos, e aí o Brasil melhorou a partir do momento que fez o gol com o Rodrigo. Aí no segundo tempo, uma falta boba, diga-se de passagem, que foi marcada lá para os Estados Unidos, o gol de falta do Pulisic, com falha do nosso querido mão de alface, Alisson, que diga-se de passagem não era nem para ser convocado. Eu não entendo, Dorival, por que você convoca Alisson e convoca Danilo, irmão? O Danilo, lateral direito, não tem outro jogador. Tem três, para falar a verdade. Tem o Wanderson, que é do Mônaco, o Ian Couto, que tem que ser titular, que joga demais. E você poderia convocar o Kelvin, que era do Atlético Paranaense, está no CSK. Agora você vai convocar esse Danilo, que foi em 3 Copas do Mundo, não virou nada, irmão. 3 ou 2, eu não sei. Mas não é jogador para a seleção brasileira. Já deu. A mesma coisa o seu Alisson, que falhou no gol dos Estados Unidos. Mão de pau. E aí o segundo tempo foi mais equilibrado taticamente, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Tiveram algumas chances claras de gol, mas foi muito pouco. Taticamente o Endrick não conseguiu fazer o jogo que se esperava dele, entrar no segundo tempo. Esse moleque tem que jogar. Não é possível que vocês não entendam que o Endrick vai ser o jogador que vai resolver na Copa do Mundo. Ele é um fenômeno. Ele é demais, diga-se de passagem. Mas hoje não conseguiu jogar. E aí o Paquetá. O Paquetá, você é jogador de clube, irmão. Você não é jogador para a seleção brasileira. Não dá mais, diga-se de passagem. Aí o Savinho podia ter entrado e não entrou. Entrou no segundo tempo, Cascão. O Savinho é mais jogador que o Paquetá. E aí eu duvido que nós não achemos camisa 10 aqui no futebol brasileiro. O Claudinho do Zenit é mais jogador que o Paquetá. O Maurício do Internacional é mais jogador que o Paquetá. O Rafael Veiga é mais jogador que o Paquetá. O Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, mais jogador que o Paquetá. Aí, Dorival, depende de você, irmão. Mas diga-se de passagem, a seleção brasileira consegue realmente se manter invicta, mas já melhorou taticamente. Mas a defesa, ô Beraldo, ô Marquinhos, não pode dar esse mole que vocês deram hoje, hein, irmão. Não pode, diga-se de passar. No jogo contra o México também. Não dá, irmão. Tem que ajustar essa questão da defesa aí, Dorival. Copa América, se classificar, não passa das oitavas, hein. Diga-se de passar das quartas lá. Não se passa, hein. Vocês precisam realmente entender que a defesa precisa se ajustar. E para mim, o Bento do Atlético Paranaense tem que ser titular no gol da seleção brasileira. O Alisson, não sei por que vai, irmão. Não é goleiro para a seleção brasileira, Dorival. Diga-se de passagem, não dá, né, irmão? Hoje, por exemplo, o Vini Júnior perdeu um gol que ele fez contra o City lá na Champions League. Ele perdeu, ele não costuma perder aquele gol. Mas esse Vini Júnior, esse Endrick, para mim é o futuro da seleção brasileira, os dois. Aí você escalar a Rafinha, que é um jogador, vamos ser sinceros, um pé de couve, que eu não sei porque está na seleção brasileira, tem que ser de passar. O Rodrigo, para mim, foi o melhor jogador hoje. Fez o gol, teve uma chance clara de fazer no segundo tempo, e é um jogador importante. Eu escalaria, Vini Júnior, Endrick e Rodrigo. Esse seria o trio. Trio de frente da seleção brasileira para o ataque, para a Copa do Mundo, para a Copa América. Aí o que acontece? Visando até a Copa do Mundo. São 3 jogadores realmente que são jogadores que vão para cima, que dribla,
mas precisa chutar mais, diga-se de passagem. O que falta é chutar de fora da área. O Bruno Guimarães é um baita do volante, joga demais esse Bruno Guimarães, jogou muito, baita do jogador, e aí nós temos jogadores que possam realmente fazer a diferença. Mas o Paquetá, meu irmão, não dá, diga-se de passagem, para falar de Paquetá. Paquetá é um jogadorzinho, não sei como é que está na seleção brasileira, mas gosto é igual o lugar de fazer cocô. Cada um tem o seu, diga-se de passagem, cada um tem o seu. Mas a seleção precisa ainda se evoluir para poder pensar em jogar com a França, com a Alemanha, com outras seleções. Mas já está melhorando. O Dorival Júnior já conseguiu dar uma cara para essa seleção. Coisa que não tinha com o antecessor, que para mim é um treinadorzinho. Como os jogadores que estão aí, alguns jogadores, como o Paquetá e o seu Alisson, o seu Danilo, que não era para ter sido convocado. Mas tudo bem, Dorival. Já melhorou a seleção brasileira. Já está outra cara. Já tem mais vontade, já tem mais raça, já tem mais tesão. Isso é importante para uma seleção brasileira ser respeitada taticamente. E aí o que acontece com uma seleção como os Estados Unidos, que teve chance? Os Estados Unidos é melhor que o México taticamente. Mas eu gostaria de ver a seleção brasileira jogar com a Alemanha, com a França, com a Itália. Isso é parâmetro para uma seleção brasileira. Mas o Dorival vai dar jeito nessa seleção brasileira. O Júnior, que é um baita do treinador, diga-se de passagem. E aí, a seleção brasileira está preparada para ganhar a Copa América? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque esse vai ser o teste do grande Dorival Júnior, que realmente já tem o Endrick como jogador que, para mim, vai ser o artilheiro da Copa América. Vocês podem cravar. Endrick vai ser o artilheiro da Copa América. E a seleção brasileira está em fase de evolução, porque realmente hoje é uma seleção mais segura, é uma seleção taticamente que faz jogos melhores, apesar de, repito, não poder mais escalar Danilo, nem Alisson e muito menos o Paquetá, que para mim não são jogadores que já tiveram o tempo deles, não são jogador para a seleção brasileira. Agora o Alisson, que falha, irmão, você é mão de pau. Quando eu disse lá atrás, não leva o Alisson, o seu Tite achou ruim taticamente na época. E o que quebrou a seleção brasileira? Porque um goleiro mão de pau, irmão. Apesar de ter feito umas defesas boas no segundo tempo. Mas falhou no gol dos Estados Unidos. E eu não estou aqui para agradar ninguém, meu irmão. Se gostar, gostar. Se não gostar, irmão, amém. É isso que eu tenho que falar para vocês. Mas eu acredito que essa seleção brasileira vai evoluir. E vocês aí do vídeo? O que vocês acharam da seleção brasileira? O craque do jogo, Rodrigo, que é um baita do jogador, que para mim, repito, tem que ser Vini Júnior, Endrick centralizado e o nosso querido Rodrigo na ponta direita. E para vocês, qual seria o trio de ataque? Aí o Beraldo, que é um jogador, que é um baita do zagueiro, precisa ainda aprimorar a questão tática de não fazer uma falta boba daquela. Quem fez a falta? Realmente foi uma falta ridícula. E o tal do Pulisic fez um golaço, uma falha ridícula do Alisson. Mas no mais, eu acho que a seleção brasileira ainda assim está evoluindo e tem tudo para fazer uma Copa América boa. Diga-se de passagem, está melhor e vai melhorar. E parabéns ao Júnior, que está arrumando essa seleção brasileira, e ao Vini Júnior, que para mim é um baita do jogador e merece realmente chegar aonde a seleção está chegando, porque está se mudando e está se fazendo melhor para ter uma seleção forte que possa brigar aí daqui uns anos pela Copa do Mundo, já rejuvenescendo. O Martinelli é outro jogador que eu destaco, bom jogador, não era para ter ido naquela Copa, mas nessa ele vai, baita do jogador, joga demais. E aí, irmão, nós estamos preparados para ter uma seleção boa e forte. É isso que eu penso. O Pedro como reserva do Endrick e o Endrick jogando. Essa é a opinião minha. E o perna de couve do Rafinha, irmão. Não sei porque tá lá, mas defendo. Quem quiser falar que fale. E aí eu vou morrer com o meu pensamento. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, irmão, esse é o meu pensamento. Diga-se de passagem. Mas a seleção dos Estados Unidos é uma seleção perigosa. Melhor que o México. Taticamente, defensivamente. Conseguiu se defender. Conseguiu anular os principais ataques do Brasil. E o Brasil hoje
apesar de ter jogado melhor contra o México, conseguiu fazer um jogo bom. Mas, detalhe, ainda tem algumas coisas que precisa evoluir. Não dar espaço para o adversário e marcar a saída de bola e tentar sair mais rápido no contra-ataque e chutar de fora da área. Esse é o meu pensamento. E vocês aí? Deixa um like e tamo junto. Se inscreve no canal aí, garotinho. É nóis. Parabéns ao Dorival Júnior.